Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Vitória e hoje nós vamos continuar a falar sobre o Teorema de Pitágoras, como vocês já estão vendo aí na tela. Bom, como eu tinha dito, o Teorema de Pitágoras é dado por essa seguinte frase: a soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado de sua hipotenusa. Ou seja, nós temos aqui um triângulo retângulo, como vocês podem ver. E esse triângulo retângulo, gente, ele é dado pela hipotenusa, que é esse nosso ar aqui, pelos catetos também, o B e o C, como vocês podem ver também. Bom, o maior lado do triângulo retângulo, como vocês viram, é a hipotenusa. E essa hipotenusa, geralmente, ela fica do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ó, vocês verem que tem um ângulo de 90 graus aqui, e a hipotenusa fica no lado oposto do ângulo, tá ok? E nós temos dois catetos, como que a gente vai nomear eles? Bom, aqui, onde está esse Bzinho, forma um ângulo qualquer. Coloquei aqui um θ qualquer, né, de um ângulo qualquer, e eu vou dar o seguinte nome: o B, que é esse cateto aqui que está oposto ao ângulo, como vocês podem ver, olha, está oposto ao ângulo, assim como a hipotenusa está oposta ao ângulo de 90 graus, ele vai se chamar, gente, cateto oposto, tá? Assim como esse cateto aqui está adjacente ao ângulo. Gente, é sempre o ângulo que vai ser a referência, tá? Dos catetos. O ângulo está adjacente. Como adjacente? Está ao lado do ângulo, né? Vamos colocar assim. Então, o cateto que está ao lado do ângulo será o cateto adjacente. Ok? Me perdoem aí a letra, tá? Mas deu para entender, né? Nós temos o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa, que fica também oposto ao ângulo reto, né? Ao ângulo de 90 graus. Bom, e agora nós vamos ver alguns exemplos para como calcular essas medidas, né? Como você calcula a hipotenusa, como você calcula os catetos. E aí está um exemplo, um desses exemplos, que é o seguinte: se um triângulo retângulo apresenta 3 centímetros e 4 centímetros como medida dos catetos, qual a hipotenusa desse triângulo? Gente, vamos relembrar aqui que a fórmula para Teorema de Pitágoras é A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Tá ok? Lembrando que A, B e C, estamos falando ainda da hipotenusa e dos catetos, tá? Ó, relembrando aqui. Então, o nosso A é a hipotenusa, o B e o C são os catetos, ok? Então, o que ele está falando aqui? O triângulo retângulo apresenta 3 centímetros e 4 como medida dos catetos. Qual a hipotenusa desse triângulo? Bom, ele não fala qual cateto que é 3, qual cateto que é 4, até porque não vai fazer muita diferença nessa conta, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos apenas substituir. Ele quer saber a hipotenusa, né? Nós vamos lá. A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? Logo, o nosso A ao quadrado vai ser 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Então, o A ao quadrado vai ser 25. O A vai ser a raiz de 25. Logo, nossa hipotenusa é 5, certo? Então, achamos o valor da hipotenusa. Nós temos que vale 5. E o cateto B e C, 3 e 4, ok? Então, vocês viram que é fácil, né, calcular tanto a hipotenusa quanto os catetos. É só substituição. Aqui, ó, nós temos outros exemplos para calcular os catetos, tá? Um dos catetos, no caso. Ó, determina a medida de um cateto que faz parte de um triângulo retângulo cuja hipotenusa é 20 e o outro cateto mede 16 centímetros. Bom, de novo, a mesma fórmula, tá?
a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O a ao quadrado é 20, né? Eu já ia botar a de novo. Então, a ao quadrado é 20. 20 ao quadrado. Um quarteto mede 16. Então, eu vou colocar como b, mas tanto faz, tá, gente? Aqui, nesse caso, não vai fazer diferença. Bom, eu quero saber o valor do c, então, por exemplo. O 20 ao quadrado, gente, é 400, tá? 16 ao quadrado é 256, mais c ao quadrado. Então, 400 menos 256 vai ser igual a c ao quadrado. Nosso c ao quadrado, então, vai dar 144, só que tá ao quadrado, né? Então, vamos colocar na raiz. Nosso c vai ser igual a raiz de 144, que vai dar o quê? 12, certo? Então, achamos o valor do nosso cateto, né? Um dos catetos. Gente, a mesma ideia. Nesse exemplo agora, a gente vai ver como comprovar se é um triângulo retângulo. Por exemplo, um triângulo apresenta os lados com a medida 5, 12 e 13 centímetros, certo? Como saber se é um triângulo retângulo? Bom, é só a gente jogar na fórmula. Como que a gente vai saber, né? Nós temos essa fórmula, a mesma fórmula, b ao quadrado mais c ao quadrado. Como que nós vamos saber, gente? Só é um triângulo retângulo quando a nossa hipotenusa, aqui, ela é igual à soma dos catetos, certo? Então, esse número da hipotenusa tem que ser igual à soma dos catetos para ficar a igualdade da fórmula, né? Então, ó, vamos comprovar isso aí. Um lado com medidas 5, 12 e 13 centímetros. Bom, vamos usar o 13 como A e o 5 e o 12 como os catetos. 13 ao quadrado dá 169, 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado é 144. Então, 25, gente, mais 144 dá exatamente 169. Então, nós vimos aí, ó, que a soma dos catetos é igual à hipotenusa, ou seja, a igualdade está correta, é um triângulo retângulo, essas medidas, tá ok? Bom, gente, quando as medidas dos lados, né, de um triângulo retângulo são números inteiros positivos, o triângulo ele é chamado de triângulo pitagórico, né? E nesse caso aí, os catetos e a hipotenusa, né, são denominados terno pitagórico ou trio pitagórico, enfim. Para denominar se formam esse trio pitagórico, a gente usa a relação que a gente acabou de usar, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O mais conhecido é representado por esses números aí, ó, sendo geralmente a hipotenusa como 5 e os catetos como 4 e 3, que foi inclusive o primeiro exemplo que a gente viu, né? Bom, se vocês observarem a área dos quadrados desenhados aí, em cada lado do triângulo se relacionam como o Teorema de Pitágoras, né? Vocês podem ver aí, a partir dos lados do quadrado, se relaciona o triângulo. Ou seja, a área do quadrado maior corresponde à soma das áreas dos dois outros quadrados, né? Então, é interessante notar que os múltiplos desses números também formam um terno pitagórico, ou trio pitagórico. Por exemplo, se a gente multiplica por 3 o trio, 3, 4, 5, a gente pode obter os números 9, 12 e 15, que também formam outro trio pitagórico, né? Então, é só uma curiosidade aí pra gente saber. E agora nós vamos para os exercícios em si, né? Tirando os exemplos que a gente tirou, vamos fazer os exercícios para fixar a matéria. Esse exercício é da PUC, né? Como vocês viram.
E diz o seguinte: a soma dos quadrados dos três lados de um triângulo retângulo é igual a 32. Quanto mede a hipotenusa do triângulo? Bom, interessante. Então, ó, sabemos que a ao quadrado... Bom, ele falou assim, a soma dos quadrados dos três lados de um triângulo retângulo, ou seja, ele não está igualando a hipotenusa com a soma dos catetos. Ele está falando que a soma dos três dá 32, ou seja, nós temos a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, que é igual a 32. Entenderam até aí? Ok. Por outro lado, pelo teorema de Pitágoras, né, a gente tem a seguinte fórmula: a ao quadrado é igual a b mais c ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Então, assim, substituindo esse valor de b mais c por a ao quadrado, que a gente pode fazer essa substituição, né? Ao invés de colocar aqui b mais c, a gente pode colocar o próprio a ao quadrado, para a gente poder achar a hipotenusa, porque ele quer saber o a ao quadrado, né? Quer dizer, ele quer saber o a, né? Nem o quadrado. Então, substituindo aí, a gente tem a ao quadrado mais a ao quadrado, que é igual a 32. Agora ficou fácil, né, galera? Então, a gente tem 2a ao quadrado, que é igual a 32. Nosso a ao quadrado vai ser 32 sobre 2. Nosso a ao quadrado vai ser 16. Vou fazer aqui do lado. A é igual a raiz de 16, né? Eu tô tirando ali o ao quadrado. Logo, nosso A vai ser 4. Tá aí, é a opção B. Então, gente, uma questãozinha da PUC, simples, fácil, só questão de substituição, questão de você interpretar também a questão, né? Saber que é a soma dos quadrados, aí tá a interpretação, e não é o teorema de Pitágoras igualando um lado do outro. Claro que para substituir você tem que buscar a fórmula original do teorema, mas sabendo fazer essa parte, vocês conseguem terminar o exercício. Bom, uma outra questão aí do Enem, muito interessante essa questão, inclusive, que diz o seguinte: na figura que representa o objeto de uma escada, né, com 5 degraus, tá? É um objeto de mesma altura, o comprimento total do corrimão é... Gente, eles querem saber o comprimento total desse corrimão aí, que a gente não tem todo o valor, a gente tem pedaços, né? A gente tem aí o 30, tem um outro 30 ali embaixo, mas não o total. Gente, então, o comprimento total do corrimão, como a gente pode ver aí na figura, vai ser igual ao quê? A soma dos dois trechos do comprimento, que é igual a 30 ali, com o trecho que a gente não conhece, né? Que vai ser... que é esse trecho aqui, corrimão, que a gente pode chamar de X. Vamos chamar de X o trecho. Então, assim, observando essa figura aí, esse trecho desconhecido, ele representa uma hipotenusa, né? A gente forma aqui, ó, um triângulo, como vocês podem ver. Então, o X, que eu chamei de X, é a nossa hipotenusa, porque aqui a gente possui um ângulo de 90 graus, certo? Esse 90 centímetros aqui, ó, seria um dos nossos catetos, que no caso é o cateto oposto, certo? E para encontrar o outro cateto, a gente pode somar esses degraus aqui, ó, porque somando esses degraus, nós temos 5 degraus, 24, 24, 24, 24, 24, nós temos já o valor total desse outro cateto aqui, que eu vou chamar de C, que é o outro cateto. Então, quanto que vai dar C? Vamos fazer a conta. 24 vezes 5 vai ser 120, né? 120 centímetros, que é o nosso cateto. Gente, agora ficou fácil, né? Nós temos o valor do corrimão que a gente não sabe, vamos descobrir, e temos os valores dos nossos catetos. Agora é só colocar na fórmula. Então, a fórmula é o seguinte, de novo, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado.
A ao quadrado, que é o nosso x. Inclusive eu vou botar x ali. Não, quer saber? Vou mudar esse x, vou botar a pra vocês não se perderem. Vou colocar a, tá bom? Pra não confundir. Então vai ser a ao quadrado, que é o valor que eu não sei. Não sabemos. Perdão, deu ruim aqui. B ao quadrado, que é o nosso 90 ali, né? Que eu coloquei o outro como C. Então, B é nosso 90. 90 ao quadrado. C é o nosso 120 ao quadrado. Ok, agora a gente vai achar o nosso A, né? 90 ao quadrado dá 8.100 mais 120 ao quadrado, que dá 14.400. A ao quadrado é igual à soma, que vai dar 22.500. Olha que número grande, hein? A vai ser a raiz desses 22.500, que fazendo as contas aí, gente, vai dar 150. Ok? Então, achamos a nossa hipotenusa. Mas espera aí, eles querem saber o comprimento total do corrimão. E o comprimento total do corrimão não é só 150. Nós temos os 30 centímetros lá em cima e os 30 centímetros lá embaixo. Ou seja, 60 centímetros a mais. Então, para calcularmos o comprimento total, temos que somar aí, né? A gente tem 150 mais 60, que eu já juntei os dois 30, tá? 2,30 centímetros. Que vai dar 210 centímetros, que dá no mesmo que 2,1 metros. Certo? Como nossa resposta está em metro, é a letra B. Ok, gente? Então, fácil, né, gente? Literalmente, a gente só montou nosso triângulo, fez a continha e juntamos ali com os valores já dados, né? Porque nosso corrimão não é só aquela parte do meio, é toda aquela parte. Então, tem que tomar cuidado com isso também. E por último, mas não menos importante, essa questãozinha, que é um pouquinho de texto, mas é interessante para a gente interpretar, que é o seguinte. Milo Fernandes, em uma bela homenagem à matemática, escreveu um poema do qual extraímos o fragmento abaixo. Desculpa. As folhas tantas de um livro de matemática, um quociente apaixonou-se um dia doidamente por alguma incógnita. Olhou-a com o seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base, uma figura ímpar. Olhos ovoides, boca travessoide, corpo retangular, seios esferoides, fez da sua uma vida paralela dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele em ânsia radical. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Interessante, né, gente? Vamos lá para a questão. A incógnita se enganou ao dizer quem era. Para atender ao teorema de Pitágoras, deveria dar a seguinte frase, né? No caso aí. Bom, ele errou, né, gente? Eu sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Bom, gente, por uma questão de interpretação, ele falou ali errado, né? Como vocês podem ver. Ele fala, sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Ele realmente é a soma dos quadrados dos catetos, né? A gente tem cateto B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Mas pode me chamar de hipotenusa? Pode chamar isso aqui de A apenas? Ou é A ao quadrado? É diferente, né, gente? Então, por uma questão de interpretação, ele deu um errinho aí. Ele é a soma dos quadrados dos catetos, mas é o quadrado da hipotenusa também. Então, vamos ver qual está correto ali embaixo. Sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Bom, ele acertou no quadrado da hipotenusa, mas errou no início. Por quê? Aqui, gente, sou o quadrado da soma. É como se fosse B mais C ao quadrado. É
como se fosse a soma ao quadrado. E isso aqui é diferente de C ao quadrado mais B ao quadrado. É totalmente diferente, né? Vamos lembrar aqui, ó. Se você fizer o método do chuveirinho, né? Que é o método mais conhecido aí, não sei se vocês já fizeram, com certeza sim. Você vai ter, ó, B ao quadrado mais B vezes C mais B vezes C, mais C vezes B, que dá no mesmo que B vezes C, ou seja, 2 vezes B vezes C, né? Mais C ao quadrado. Então, gente, vocês vão ter essa relação aqui, que não tem nada a ver com C ao quadrado mais B ao quadrado, né? Porque entrou esse termo aqui, então não tem nada a ver. Tomem cuidado com a interpretação. Letra B diz o seguinte: sou a soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Tá errado, né, gente? Cadê o quadrado? Então, ó, interrogação pro quadrado. Vocês entenderam ali, né? Sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Também não ficou certo, né? O quadrado da soma, como eu expliquei, é exatamente isso aqui, ó, que a gente fez. E hipotenusa ele não tá botando ao quadrado, né? Faltou o quadrado da hipotenusa e interpretação aqui errada, tá ok? Letra D, por último, né? Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Agora sim, gente, agora sim está correto. Não esqueceu do quadrado da hipotenusa, nem na soma dos quadrados dos catetos, né? Diferenciando um cateto do outro, ok? É assim como ele falou, mas ele esqueceu do quadrado da hipotenusa. Então, espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, da interpretação também dos exercícios, que é muito importante. Espero que vocês tenham aprendido. E acesse aqui o nosso Professor Global, lá também tem várias outras coisas, vários materiais. E fiquem com Deus. Qualquer dúvida, pode chamar no e-mail ou pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Se inscreve no canal, dê um like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!